Boa noite, eu sou o João Pedro, aluno do curso de Transferência de Calor com o professor Fábio Alfaia. E hoje a gente vai resolver alguns exercícios aqui do primeiro módulo de transferência de calor por condução. A gente vai resolver 3 exercícios de cada capítulo que a gente viu na matéria, que seriam os capítulos 2, 3 e 4. Bom, a gente vai começar aqui com a primeira questão que a gente tem, questão 256 do livro. E, bom, ela fala, né? Considerando uma extensa parede plana, aí ele dá a espessura 0,3 metros, dá o valor do K, condutividade 2,5, a área da superfície. Ela afirma que do lado esquerdo, né? Onde o x igual a zero, está sujeito a um fluxo de calor líquido de Q ponto, né? Qzinho, 600 watts por metro quadrado, e a temperatura T1 também no x0, né? No lado esquerdo da parede de 80 graus Celsius, né? Ele pede para a gente considerar a condutividade constante, não a geração de calor na parede. Ele pede para a gente expressar a equação diferencial e as condições de contorno. Depois obter a relação para a variação de temperatura na parede. E por último, avaliar a temperatura quando x for igual ao comprimento, né? Bom, aqui tem a solução. Primeiro, a gente tem os dados aqui da questão, um sketch para a gente visualizar melhor o problema. E considerando as afirmações que a própria questão nos deu, né? Ele é unidimensional, a gente pode considerar que a região é permanente, que ele não falou nada de variando no tempo, não há geração, e o K é constante. Então, aqui na equação geral da transferência de calor, da condução de calor, da transferência de calor por condução, a gente pode cortar a geração, cortar esse termo transiente aqui. No final, a gente vai ter essa derivada segunda da temperatura ao longo de x, que é a equação diferencial. Agora a gente vai ver as nossas condições de contorno. A gente tem Q ponto inicial aqui, né? Menos Q dt sobre dx. Quando x igual a zero, vai ser igual a 700 watts por metro quadrado. E a temperatura, quando x igual a zero, vai ser igual a 80 graus Celsius, foi o que ele falou para a gente. Como a gente já tem a equação diferencial, a gente vai integrar 2 vezes ela. Aí a gente obtém essa equação aqui para a temperatura. Só que ela está em função das constantes, né? C1 da primeira integração, C1x mais C2 da segunda integração. Agora a gente vai usar as funções de contorno. Quando x igual a zero, t de zero vai ser o C1 vai cortar, né? Porque ele está multiplicando o x. Aí a gente tem que o C2 para o t em x igual a zero, que é o T1, vai ser igual a 80 graus Celsius. Então a gente já achou o C2. Depois, na equação do fluxo de calor, a gente vai substituir o dt dx por C1 e vai isolar esse C1. Igual a gente fez aqui. Aí a gente tem que C1 vai ser igual a menos o fluxo dividido pela condutividade. Substituindo isso na equação que a gente integrou, que a gente obteve a partir da integração, lá em cima a gente tem aqui a equação para a variação de temperatura. Aí, como ele pede na letra C para a gente calcular quando x for igual a L, ele deu que é 0,3. Substituindo, a gente obtém que no x igual a L a temperatura vai ser menos 4 graus Celsius. Essa foi a nossa primeira questão. Bom, a segunda questão é a 2.26. Considerando um meio cuja equação de condução de calor na forma mais simples é essa equação aí. Aí ele nos deu essa equação e fez algumas perguntas. A primeira é: transferência de calor é permanente ou transiente? Bom, se a gente observar bem aqui, não tem nenhum termo que está relacionado ao acúmulo de energia ao longo do tempo, né? Variando ao longo do tempo. Logo, vai ser regime permanente, né? Como está aqui a resposta. Bom, a B pergunta se ela é uni- ou tridimensional. Todos os problemas que a gente vai resolver aqui vão ser unidimensionais. Na C, ela pergunta se há geração de calor no meio. Bom, sim, a gente tem geração de calor no meio, a gente tem o termo de geração aqui, somando. E por último, ele pergunta se a condutividade térmica vai ser constante ou variável. Quando a gente tem a condutividade térmica constante, ela pode sair dessa derivada aqui, desse diferencial, mas como ela está dentro, significa que ela é variável.
Partindo para a próxima. Uma bem parecida com a última. Também tem um meio, cuja equação da forma mais simples é essa que ele deu. E aí ele pergunta na letra A se ela é regime permanente ou transiente. Aqui a gente consegue ver que, diferente da outra questão, a gente tem um termo que está variando ao longo do tempo, né? A gente tem aqui 1 sobre alfa, aí a gente tem dt de temperatura sobre dt de tempo. Ou seja, interessante de calor transiente. A letra B aqui é F, né, que é a continuação, mas é a letra B. Se é unidimensional, né, todos os problemas vão ser unidimensionais. Na letra C, ele pergunta se há ou não geração de calor. A gente não tem nenhum termo relacionado à geração de calor, se a gente for comparar com a questão anterior que a gente tinha. Ou seja, a gente não tem geração de calor. E por último, se a condutividade é constante ou variável. Como a gente olhando aqui, a gente tem esse 1 sobre alfa, que ele é uma função de K, relacionada à massa específica, e ao calor específico, se eu não me engano. E dentro das derivadas a gente não tem o nosso K, ou seja, a gente pode tirar ele de dentro, ou seja, ele é constante. Bom, agora iniciando as questões do capítulo 3, relacionadas à transferência de calor. Bom, a gente tem vapor fluindo, né, escoando por dentro de um tubo. O vapor está a 230 graus Celsius em um tubo de aço. Aí ele deu a quantidade térmica do aço. Aí ele deu os diâmetros internos e externos desse tubo de aço, que são 9 centímetros e 10 centímetros. E o ambiente fora, ele deu que a temperatura, né, o T infinito, nesse caso, vai ser 13 graus Celsius. O tubo é isolado com isolante de fibra de vidro, aí ele deu a condutividade térmica também da fibra de vidro e a espessura dessa camada, né? Aí ele pergunta se os coeficientes de transferência de calor interno e externo são respectivamente 170 e 30, que cortou, mas é 170 e 30 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Determine a taxa de perda de calor a partir do vapor por unidade de comprimento, né? Por metro de comprimento, ele fala. E depois ele pergunta também qual o erro envolvido se a gente desconsiderar a resistência do tubo de aço. Bom, aqui a gente tem os dados da nossa questão e aqui o que ele pede, né? Por unidade de comprimento, logo tudo que a gente vai fazer vai ter que estar em função de 1 metro. Multiplicar por 1 metro que não tem valor e fica tudo em função do que ele quer. Primeiro a gente fazendo nosso circuito de resistência aqui, a gente tem a resistência interna, que vai ser a do vapor que está fluindo no interior. A segunda resistência é do aço, do tubo de aço. A segunda resistência é do isolante e a resistência externa, né, que está fora do tubo. Bom, a gente primeiro vai calcular essas áreas, a área interna e a área externa, que é referente a essa e a essa resistência. Aí se a gente vem aqui em cima, aplicando na fórmula da resistência, a gente calcula a resistência interna, 0,0208 Kelvin por watt, a resistência externa, 0,053 Kelvin por watt. Aí aqui agora a gente precisa calcular a resistência do vapor não, a resistência do tubo de aço, é essa fórmula aqui, substituindo ela com os diâmetros. A gente tem 0,011 Kelvin por watt, a outra resistência, que é referente ao isolante, 3,152 Kelvin por watt. Pode ver que a resistência dele é bem maior, por ele ser um isolante térmico, né? Ele tem que reter, conter a temperatura. Bom, somando tudo, como elas estão em paralelo, a gente pode só somar elas, né? E obter a resistência total de 3,227 Kelvin por watt. Agora, substituindo na fórmula da taxa, transferência de calor, a gente tem a temperatura do vapor, a temperatura externa, aqui passando tudo para Kelvin, dividido pela resistência total. A gente acha que o Q ponto, né, o Qzão, a taxa vai ser 67,245 watts. Bom, como ele pediu para a gente calcular o erro, se a gente desconsiderar a resistência do tubo de aço, a gente calculando sem a resistência do tubo de aço, né, só a resistência interna, a resistência do isolante e a resistência externa, a gente tem esse valor.
calculando o erro absoluto entre eles, a gente tem uma diferença aí de 0,0372%, ou seja, a resistência que o tubo de aço vai aplicar nesse problema é minimamente pequena. Logo, por ter um erro de menos de 1%, né, a gente poderia desconsiderar ela no cálculo total. Bom, passando para a próxima questão. Agora a gente tem um problema de aleta, questão 3.118. A gente tem vapor d'água em um sistema de aquecimento, está fluindo através de um tubo. Aí ele deu o diâmetro externo desse tubo, de 5 centímetros, cujas paredes são mantidas a temperatura de 130 graus, né? Que seria uma temperatura aqui dentro. Ele é cheio de aletas, esse tubo, né, circulares, que é de uma liga de alumínio, aí deu a condutividade térmica, e o diâmetro externo, que é até a aleta, que é de 6 centímetros. Ela tem uma espessura constante de 1 milímetro, que é onde ela é fixada ao tubo, né? O espaço entre as aletas e o espaçamento entre uma letra e outra é de 3 milímetros, portanto, ele afirma que há 250 letras por metro de comprimento nesse tubo, ou seja, em 1 metro a gente vai ter 250 letras. Bom, o calor é transferido para o ar, que está circunante fora, a uma temperatura de 25 graus Celsius, né? Ele até indica que não tem infinito. Bom, com o coeficiente de transferência de calor, por convecção, né, que é esse externo, o 40 watts por metro quadrado Kelvin. E ele pede para a gente determinar o aumento na transferência de calor a partir do tubo por metro de seu comprimento, com a adição das aletas, né? Ou seja, a gente vai ter que calcular para o tubo, depois calcular para considerar as aletas para ver o quanto aumentou. Agora a gente vai para a solução. Bom, tem os dados do problema e o que ele pergunta, né? É calcular o aumento da transferência de calor a partir do tubo com a adição das aletas. A primeira coisa que a gente precisa calcular é a eficiência das aletas, né? Isso a gente faz consultando a tabela, que está até aqui. Consultando o gráfico fornece todos os parâmetros que a gente precisa para calcular aletas circulares, não sei se vai fazer. E para esse problema a gente acha que a eficiência vai ser de 0,97, né? Que está até aqui o valor tabelado. Agora, primeiro a gente vai calcular a taxa de transferência sem as aletas, né, considerando só o tubo. Então a gente primeiro calcula a área, aqui tem o diâmetro, o comprimento. A gente acha esse valor de área, substitui na fórmula. Aqui tem o coeficiente de transferência, a área e a variação de temperatura. Para isso a gente acha esse valor aqui de transferência, 659,73 watts. Agora a gente vai calcular a das aletas, né? A gente tem o R interno, o R externo, a espessura, substituindo tudo, a gente calcula a área das aletas aqui nessa fórmula, né? Que seria o raio externo e o raio interno. Calcular a área da seção circular dela, né? Do anel. E aqui a área da parte de cima dela, né? Que aí termina de completar toda a área da aleta, que dá esse valor aqui. Colocando na fórmula da taxa de transferência de calor, a gente tem a eficiência, o H a gente já tem, a área também, a variação de temperatura. A gente acha esse valor de Q. E também ele pede para calcular ele não pede para calcular, a gente tem que calcular entre as aletas, né? Onde o valor que a gente vai usar aqui na área da fórmula, vai ser da fórmula da área, para botar depois na fórmula da taxa, vai ser o espaçamento entre cada letra, que era de 3 milímetros. Calculando a área, substituindo na fórmula de taxa, a gente tem esse valor aqui para Q2, né? Q1 foi da aleta, o Q2 do espaço entre as aletas. Somando os dois, a gente tem 9,79, multiplicando por 250, né? Porque a gente está calculando em função de 1 metro de comprimento desse tubo, a gente tem 2.446,63 watts. Calculando essa diferença, né, o quanto que aumentou considerando as aletas, a gente tem que aumentou 1.786,89 watts. Passando agora para a próxima questão, do próximo 3, a 3.48, né? Ele fala que uma chapa de cobre, aí ele deu a condutividade, de 1 milímetro de espessura é colocada entre duas placas de epóxi.
no meio das duas, de 7 milímetros de espessura. Aí ele deu a dimensão dela, né, 15 por 20 centímetros. Considerando a quantidade térmica de contato, a condutância térmica que ele fala é o coeficiente de transferência de calor. O coeficiente de transferência de calor no contato entre a placa de cobre e o epóxi de 6.000 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Aí ele pede para a gente determinar o erro na resistência térmica total se a gente desconsiderar esse coeficiente de transferência de 6.000 watts por metro quadrado Kelvin. E está a solução do problema, os dados, um sketch de visualização do problema, calculando as resistências. A gente vai ter duas resistências, né? No desenho a gente teria três, né? Que seria R1, R2 e R3. Só que o R1 e o R3 são iguais, então basta a gente multiplicar por 2, né? Calculando a primeira resistência da espessura de epóxi aqui, né? A gente tem essa forma. Substituindo os valores, 0,7 o comprimento, a quantidade térmica e a área, 0,15 vezes 0,2, né? Que é a dimensão da placa, que é 15 por 20 centímetros. E multiplicando por 2, porque são duas partes de 0,7, a gente tem 1,79 Kelvin por watt. Depois, considerando, calculando a resistência térmica da placa de cobre, a gente tem o comprimento, a condutividade, a área, tá? 8,63 vezes 10 a menos 5 Kelvin por watt. Somando as duas, a gente tem 1,79 Kelvin por watt, né? Porque como isso aqui está numa ordem de grandeza muito baixa, ele, considerando só duas casas decimais, ele nem aparece no resultado final. Agora a gente tem que calcular a resistência de contato para a gente depois calcular o erro. A resistência no contato, a gente vai ter essa fórmula, substituindo os valores, né, de área e do coeficiente de transferência de calor, a gente tem 5,55 vezes 10 a menos 3, né? Também numa ordem de grandeza bem baixa. Agora, o R total linha, para diferenciar do R total de antes, vai ser 1,8. Aumentou um centésimo aí, né? E a gente vai calcular o erro, e calculando o erro aqui com o R total linha menos o R total, dividido pelo R total linha, a gente tem 0,63%, que é um erro menor que 1%, né? Que é bem pouco. Logo, a gente poderia desconsiderar essa resistência de contato entre as placas. Bom, agora a gente vai começar as questões do capítulo 4, né? A gente tem batatas, ele dá o diâmetro dela, né? Porque a gente vai aproximar elas a uma esfera. Ele deu também o coeficiente e a quantidade térmica e o alfa. Elas estão inicialmente a uma temperatura uniforme de 25 graus Celsius. E devem ser refrigeradas no refrigerador, né? Cujo ar lá dentro, o fluido de refrigeração é ar, nesse caso, a 2 graus Celsius. Flui na velocidade de 4 metros por segundo. O coeficiente médio de transferência de calor é 19 watts por metro quadrado Kelvin. Ele fala que foi determinado experimentalmente, né? Ele pede para a gente calcular o tempo que vai levar para o interior dessas batatas atingir 6 graus Celsius, né? Inicialmente ele está a 25. E também ele pergunta se alguma parte da batata, né? Do seu volume, ele vai sofrer o congelamento nesse processo de resfriamento. Aqui está a solução, né? A gente tem os dados da questão. A gente sabe que ele é unidimensional, considerar o K constante. Primeiro que a gente vai fazer é calcular o número de Biot, nessa fórmula aqui, para uma esfera, né? Que a gente vai aproximar uma esfera. E a gente acha que o número de Biot é 1,14, né? Ou seja, ele é maior que 0,1. Então a gente não pode considerar ele como um sistema aglomerado. Sabendo disso, a gente precisa calcular o lambda e a amplitude. A gente vai consultar a tabela 4.2, que também está aqui no material de apoio. Essa tabela aqui, 4.2. E para esse número de Biot, a gente precisa fazer a interpolação. A gente fazendo a interpolação, a gente acha esse valor para o lambda e esse valor para a amplitude. Substituindo θ na fórmula do θ, né?
para a gente calcular o número de Fourier, a gente vai ter isso daqui. A gente acha que o número de Fourier é 0,753, né? Para a gente calcular o tempo, a gente substitui na fórmula do número de Fourier, né, que é em função do tempo. A gente tem o alfa, tem o R0, que é o raio da esfera, e tem o tau. Substituindo, a gente acha que o tempo aqui vai ser t igual a 5.203,5 segundos, passando para horas, né? 1 hora e 27 minutos para o interior dessa batata atingir 4 graus Celsius, né? É isso? Não, 6 graus Celsius. 1 hora e 27 minutos para atingir 6 graus Celsius. Passando para a próxima questão. Pera. Antes disso, ele pergunta se alguma parte da batata vai sofrer congelamento, né? Bom, substituindo aqui na fórmula do θ, na superfície, né, que vai ser a parte que vai mais resfriar, vai ser a parte que vai sofrer mais com esse resfriamento. Ou seja, a gente vai substituir no R igual a R0, então a gente pode cortar tudo só em função do lambda. Substituindo os valores de temperatura, né, o TS aqui é a nossa variável, a temperatura na superfície, e a gente vai ver que nesse tempo, né, para esse tempo de 1 hora e 27 minutos, a temperatura na superfície vai baixar para 4,44 graus Celsius. E para sofrer com congelamento, a gente precisa atingir menos de 100 graus Celsius, menos de 0 graus Celsius. Ou seja, nenhuma parte da batata vai sofrer congelamento, né? Considerando que a superfície vai ser a parte que vai sofrer o maior resfriamento. Bom, penúltima questão. A gente tem um tarugo de madeira, ele dá a quantidade, dá o alfa, tem 10 centímetros de diâmetro, ou seja, ele fala que é cilíndrico, né? Um tarugo de madeira cilíndrico. Está inicialmente na temperatura uniforme de 25 graus Celsius e depois disso ele é exposto a gases a 600 graus Celsius na lareira. Tem um coeficiente de transferência por convecção, né, que é 3,6 watts por metro quadrado Kelvin. E considerando que a temperatura de ignição da madeira, né, para ela se incendiar vai ser 420 graus Celsius, ele pede para a gente determinar o tempo que vai demorar antes que o tarugo de madeira inflame. Bom, aqui está a solução. Primeiro a gente vai calcular o número de Biot, para saber se a gente pode resolver com um sistema aglomerado ou não. E o número de Biot deu 4, né, que é maior que 0,1. Assim, a gente precisa consultar na tabela 4.2, que eu mostrei para o exercício anterior. E para esse número de Biot, a gente não precisa interpolar. A gente tem lambda e o coeficiente de amplitude já exatos, né, não precisa fazer interpolação. Substituindo nessa fórmula, e interpolando, a gente acha esse valor aqui para essa função. Aí a gente vai usar a solução para transferência de calor unidimensional para um cilindro para determinar o número de Fourier. Calculando o número aqui na fórmula, né, percebe que ele substitui o R igual a R0, então pode cortar aqui, fica só em função de lambda. Próximo já. Aqui, aí a gente substitui os valores e acho que, calculando isso daqui, passando esse 0,473 dividindo para o outro lado, depois aplicando o logaritmo, né, para a gente conseguir puxar esse tal. A gente, depois de calcular isso, acho que o tal vai ser 0,0723. Colocando na fórmula do número de Fourier para a gente calcular o tempo, a gente acha que o tempo seria aqui. Esse T, que é a espessura, vai ser o próprio R0, né, que é o raio ao quadrado. Substituindo todos esses valores, calculando, a gente acha que vai ser 1412,11 segundos, que vão ser 23,53 minutos. O tempo antes desse tarugo de madeira inflamar. Bom, a última questão, 4.18, né? Ele pede para a gente considerar um ferro de passar roupa de 800 watts, cuja chapa tem 0,3 cm de espessura. Ele dá a espessura da chapa, uma liga de alumínio. Aí ele dá a massa específica, o calor específico do alfa. Bom, a chapa da base, ele dá a área dela, né? 0,03 metros quadrados. Inicialmente ele está em equilíbrio térmico, com um ambiente de 22 graus Celsius.
E depois tomando o coeficiente, ele dá o coeficiente de transferência de calor, por convecção, 12 watts, né, por metro quadrado de Kelvin, e considerando que 85% do calor gerado da resistência transferida para a chapa, ele pode determinar o tempo que vai demorar para ela atingir a temperatura de 140 graus Celsius, né, a chapa. E ele pergunta também se é realístico assumir a placa seja uniforme, presumir que a temperatura da placa seja uniforme o tempo todo. Bom, calculando a perda, né, de calor, a gente tem essa fórmula, né, por convecção, substituindo todos os valores que a gente tem, o H, a área, a diferença de temperatura, a gente tem também, a gente acha 21,24 watts, né? Agora, calculando a transferência de calor disponível, né, a gente tem que vai ser o que vai ser uma potência da chapa, que ele deu no enunciado, 680 watts, menos o que a gente calculou. Logo, o que está disponível é 658,76 watts. Agora a gente precisa calcular a massa, que a gente vai precisar futuramente, né, na equação do balanço de energia. Bom, calculando a massa a partir da massa específica, que ele dá a densidade da área, e o L, que é o próprio comprimento, né, que a área vezes o L seria o volume. A gente acha que a massa vai ser 0,4155 kg, então a gente vai colocar tudo na equação do balanço de energia para a gente calcular o tempo, né? A energia que entra menos que sai vai ser igual à variação da energia na placa, né? Passando para o nosso caso, nosso problema de transferência de calor, a gente tem que o que entra menos o que sai vai ser igual à variação da energia na placa, dividido pelo ΔT. Só que nesse caso já passou o ΔT para o outro lado multiplicando o que entra e o que sai. Bom, aqui a gente tem que nosso calor disponível vezes o tempo vai ser igual a mc ΔT, né, a massa, calor específico, variação de temperatura. Nesse caso, isolando o ΔT, a gente tem essa equação, já substituindo os valores, né? É a massa no calor específico, variação de temperatura e o calor disponível. A gente acha 65,12 segundos para ele atingir essa temperatura, né, que é um pouco mais de 1 minuto. Aí, a segunda parte da questão, perguntando se é realístico, né, presumir que a temperatura seja constante, a gente calcula o número de Biot, e calculando o número de Biot para esse problema, a gente precisa calcular o K, vai ser um produto entre o alfa, a massa específica, o calor específico, e o comprimento específico, o comprimento característico também, né, que vai ser o volume dividido por amplitude. Substituindo vai ser o próprio comprimento aqui, né, comprimento característico, e o K também só substituindo esses valores. A gente acha que o número de Biot vai ser 3,39, né, substituindo aqui na fórmula, vezes 10 a menos 6, ou seja, ele é menor que 0,1. Então a gente pode considerar que é um sistema aglomerado e utilizar a temperatura na placa como sendo uniforme. Bom, então é isso. A gente resolveu aqui 9 questões, né, 3 de cada capítulo. Espero que tenha ficado clara as resoluções e muito obrigado.